5 erros que quase me fizeram desistir do marketing digital e como você pode evitá-los. Gelane aqui, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. E se você é novo por aqui, já vou te pedir, não esquece de dar o teu like e também de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu posto um conteúdo como esse para ajudar aí na tua jornada como afiliado. Você já se sentiu que está tentando de tudo no marketing digital, mas os resultados eles simplesmente não aparecem? Ou pior, já pensou em desistir porque sente que não é capaz de fazer aí até dar certo? Eu sei como é, porque eu passei exatamente por isso. Hoje, galera, eu vivo exclusivamente do marketing digital aqui há pouco mais de 4 anos, mas no meu início ali eu cometi erros que quase me fizeram desistir. Por isso, nesse vídeo aqui eu quero estar te mostrando os 5 principais erros que, ao meu ver, eu cometi e que me impediram de ter resultados aí por muito tempo. E vou te mostrar um pouco também a ciência por trás desses medos e o mais importante, eu vou te dar aqui passos práticos para você superá-los caso você tenha aí algum deles. Então, já fica comigo até o final, porque o 5º erro aqui foi o mais difícil assim para mim estar superando, mas quando eu consegui, tudo mudou e eu tenho certeza que esse erro, o 5º erro aqui, você também comete. E o primeiro erro foi o famoso aí pular de galho em galho, pular de estratégia em estratégia. Eu lembro que lá no meu início eu testava ali uma estratégia por um curto período de tempo, 1 semana, 2 semanas, não conseguia vender e já mudava para outra, já comprava um curso novo e pensava, agora vai. Mas logo batia de novo ali aquela frustração e eu pulava para o próximo método. E isso me fez perder tempo e dinheiro, porque eu nunca dava tempo para uma estratégia realmente funcionar e também estava ali a todo momento comprando cursos e esperando, aprender o pulo do gato para vender, a estratégia secreta, o segredo que ninguém conta. E acredite, tá bom? Isso não existe. E por que então que nós geralmente cometemos esse erro? Isso acontece por causa do efeito novidade, que é um mecanismo no nosso cérebro que libera dopamina sempre que a gente descobre ali algo novo. Esse mesmo efeito faz, por exemplo, as pessoas se viciarem em redes sociais e no meu caso, mudar de objetivo constantemente. O problema é que quando os desafios aparecem, a dopamina ela cai, a motivação desaparece e sentimos a vontade de trocar a estratégia. Eu tenho certeza que quando você compra aí um curso novo, você pensa, agora vai, e em poucos dias você está desanimado, falando que a estratégia não funciona e que não dá certo aí para você. E como então que você pode estar superando isso? A primeira coisa que eu fiz ali foi definir um tempo mínimo para testar uma estratégia antes de desistir. Então, por exemplo, eu vou testar e vou estudar só essa estratégia, apenas essas estratégias por 3 meses, que é um tempo assim que eu considero bem interessante para a gente se dedicar ali e focar apenas naquilo. E uma outra forma também é você acompanhar os teus resultados de forma quantitativa. Se estiver melhorando, continua. Por exemplo, comecei agora a estar anunciando no Google Ads. Até ontem eu não sabia nem o que fazer, mas hoje eu já consegui, por exemplo, criar a minha primeira campanha. Você já teve sim um resultado, porque o resultado não é só a venda em si. Então, é o famoso ali ficar melhor 1% todos os dias, aprender algo novo todos os dias. E outra coisa que eu recomendo para você estar evitando esse tipo de erro é evitar consumir em excesso sem aplicar. É a famosa ali overdose de informação. Então, o que é que você pode fazer? Começa a limitar o que você vê nas suas redes sociais, o que você assiste no YouTube. Não seja aquela pessoa que só estuda, mas não coloca nada em prática, porque o estudo sem a ação, ele acaba ali gerando confusão. E o que mais vai te ensinar, acredite, é o campo de batalha. E o meu segundo erro foi ali a ansiedade pelos resultados. Então, o que é que aconteceu comigo? Eu esperava resultados rápidos. Eu criava a campanha
e se não vendesse nos primeiros dias, eu já ficava ali ansiosa, desmotivada, me reclamando que não funcionava, que era tudo mentira. Inclusive, já comenta aqui se isso também acontece aí com você. E a explicação por trás desse tipo de comportamento nosso é que a ansiedade pelos resultados vem ali do viés do presente, um conceito ali que falam, né, da psicologia comportamental, que faz com que o nosso cérebro ele priorize gratificações imediatas, ao invés de benefícios futuros. Então, por isso que isso também nos leva a estar desistindo ali cedo demais. E, assim, 3 passos práticos para superar isso, que também foi algo que eu fiz. O primeiro deles é você ter uma rotina de revisão semanal ou mensal para avaliar o teu progresso e não apenas ali diário. Então, pare e analise aí, durante toda a tua semana e não só apenas, por exemplo, no dia de hoje. Por exemplo, eu tenho 3 campanhas rodando hoje, só que hoje, exclusivamente, elas gastaram e não venderam. Mas, e se você de repente pegar o histórico de vendas ali de uma semana? Não vendeu todos os dias? Ok, mas eu vendi 3 dias durante aí essa semana. Então, nota como nesse caso, a nossa ansiedade, ela não faz, tá? Nenhum sentido. E o segundo passo que você pode fazer é use metas de processo, não apenas de resultado. Exemplo, vou rodar 5 campanhas esse mês, vou testar 5 produtos esse mês. Ao invés de só colocar, quero faturar 5 mil esse mês. Então, coloca o que você tem que fazer, ao invés de focar ali só no resultado. E o terceiro passo bem importante que eu fiz para melhorar muito isso, e eu faço isso até hoje, tá? Pratique meditação, porque a meditação faz você focar no momento presente e te ajuda a se conectar consigo mesmo e com isso reduz, tá bom? A nossa ansiedade e faz com que a gente foque mais ali no longo prazo. E se você quiser, inclusive, aprender sobre isso, eu vou deixar aqui abaixo um conteúdo gratuito da Isabela Fan. Não sei se você conhece, mas ela fala muito sobre mentalidade voltada para o mercado de afiliados. Eu até recomendo que você também acompanhe as redes sociais delas. Eu vou estar deixando aqui abaixo para estar te ajudando. E você também pode olhar aqui no próprio YouTube, então, meditação para relaxar, meditação para me conectar comigo, meditação para o momento presente. Inclusive, a Isabela, ela tem várias meditações já específicas para cada coisa, mas você, de novo, pode estar encontrando esse tipo de conteúdo até gratuito aqui. Eu recomendo a Isabela porque ela fala de mentalidade voltada, tá? Aqui para o nosso mercado de afiliado. Então, é algo bem mais específico. E o terceiro medo meu, e eu considero que foi também um dos piores ali, era o medo de investir. Quem nunca teve esse medo, né, que atire aí a primeira pedra. Eu morria de medo de colocar dinheiro em tráfego pago e simplesmente perder tudo. Isso me segurou por muito tempo, impediu inclusive ali que eu escalasse os meus resultados muito antes. Eu tinha medo de testar produto, eu já criava as campanhas pensando no dinheiro que eu ia perder e não no quanto aquele produto poderia vender e eu ganhar. Ao invés de perder, então eu já começava com a minha energia toda errada e adivinha, era exatamente isso que acontecia. E até nesse processo, nesse medo, tá? A meditação também me ajudou bastante nisso. E a explicação, né, científica que fala assim, por trás desse medo da perda e o medo de investir, ele está ligado ali à aversão à perda, um conceito também da economia comportamental, onde estudos mostram que a gente sente o dobro da dor ao perder o dinheiro do que a alegria ao ganhar. E isso faz com que a gente evite riscos, mesmo quando necessário para a gente crescer. Por isso que mesmo que você saiba que testar um produto e se esse produto vender, você vai ganhar muito mais, mas o medo de perder o dinheiro, ou seja, de dar tudo errado, é muito mais latente dentro da gente do que a possibilidade de ganhar de fato. E caso você tenha aí esse medo, como que você pode então buscar tentar superá-lo? Começa pequeno, tá? Investindo no valor que você pode perder, que se você perder não vai te fazer falta. Então começa aos poucos aí, começa com o que você tem.
A outra coisa é você analisar os dados e aprender com eles. Então, ao invés de ver uma campanha ruim aí, por exemplo, como uma perda, analisa essa campanha a fundo e tenta tirar algum aprendizado daquilo. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, por exemplo, ano passado. Eu estava tentando escalar os meus resultados e eu defini que em um mês específico ali eu iria testar 10 produtos. E desses 10 produtos, 8 eram segmentados para o Reino Unido. E aconteceu que esses 8 produtos, eles só me deram prejuízo, enquanto os outros 2 performaram bem e estavam ali segmentados para países diferentes. Eu poderia simplesmente ter ignorado isso, mas eu parei para analisar, para pensar em todo o contexto, e o que é que eu percebi? Que o Reino Unido poderia não ser um país tão bom assim para vender, um país que vende fácil. Já esses outros 2 que venderam bem, eu também sabia o nicho que estava vendendo. Então, o que é que eu fiz? Eu busquei mais produtos desse nicho para anunciar nesses mesmos países. E essa sacada, inclusive, mudou o meu resultado ali no final do mês. E outra coisa também é você pensar no teu lucro a longo prazo e não apenas no retorno imediato. Pega o gancho novamente do passo anterior. Anunciei mês passado, mas não tive lucro. Porém, quais foram ali os aprendizados? Onde que eu errei? O que eu posso fazer de diferente esse mês? Não tive lucro agora? Ok, mas eu estou tentando, eu estou aprendendo e pode acreditar, galera, o lucro vai ser só questão de tempo. Então, não seja uma pessoa imediatista, não compre também aí, né, essas falsas ilusões de ganhar muito dinheiro no primeiro mês. Tá cheio de podcasts, entrevistas de afiliados que faturaram tanto no mês, mas as pessoas só falam no mês ou nos meses que deram bom. E os anteriores de aprendizados, de perda, de dores de cabeça, de frustrações, é o famoso, né, a famosa frase: quem vê palco não vê bastidor. Então, foca aí no lucro a longo prazo. E o meu quarto erro foi aí a famosa procrastinação. Então, o que é que aconteceu comigo? Eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu sempre adiava. Eu ficava vendo vídeos sobre métodos e não aplicava. E isso também está um pouco ligado ali ao nosso medo da perda, tá? Como eu tinha medo de perder, eu não agia para não correr o risco de perder. Era mais ou menos isso daí que acontecia. E a explicação por trás disso, a procrastinação, ela está ligada a uma parte do nosso cérebro que processa medo e dor. Então, quando uma tarefa ela parece difícil, desafiadora, nosso cérebro ele busca evitá-la. Então, por isso ele acaba nos distraindo com coisas mais prazerosas. Então, ao invés de eu sentar, por exemplo, aqui na minha cadeira e garimpar um produto, que é de fato um processo chato, o meu cérebro ele fica me falando: vai não, deixa para depois, olha o Instagram, vai dar uma saída. Enfim, o nosso próprio cérebro ele acaba ali nos sabotando. Então, o que é que eu fiz também, tá? Principalmente foi um erro grande que eu considero também. Então, o que é que eu fiz ali para estar superando esse medo? Inicialmente, eu utilizei ali a famosa técnica de Pomodoro, que consiste em você fazer algo 25 minutos focado e depois se dá ali 5 minutos de pausa. Então, por exemplo, vou garimpar produtos. Vou sentar aqui 25 minutos e buscar esses produtos. Deu os 25 minutos, eu dou uma pausa de 5 minutos e depois eu também fui aumentando, tá? Esses 25 minutos para 30, 40 minutos. E isso super me ajudou e confesso que me ajuda até hoje, porque quando eu percebo que o meu cérebro ele está querendo me sabotar, eu falo para mim mesmo: faz 30 minutos, depois você relaxa. E a segunda forma é você buscar quebrar tarefas grandes em pequenas. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu exemplo, vamos supor aqui. Para que esse vídeo chegue aqui no YouTube, né? Eu vou gravar esse vídeo. Eu preciso gravar, preciso criar thumb e preciso postar no YouTube. Então, eu tenho que decidir ali o conteúdo que eu vou gravar, sobre o que vai ser o vídeo. Dependendo do conteúdo, eu dou uma estudada sobre o conteúdo. Aí depois eu venho gravar o vídeo, editar o vídeo, criar a thumb e postar o vídeo no canal. Então, o que é que eu faço? Eu não faço isso tudo em um dia, tá? Então, eu tenho um dia onde eu sento aqui e decido quais serão os temas do vídeo. Outro dia, eu pego ali e estudo sobre o tema, caso seja necessário. No outro dia eu gravo, outro dia eu edito e crio a thumb e posto no canal. Então, eu quebro todas
toda essa atividade grande, né, em atividades menores. E algo bem interessante que eu fazia também, por exemplo, eu gostava de sair um pouco de casa, de caminhar, de correr. Eu me recompensava ao concluir tarefas importantes, exatamente para reforçar o meu hábito. Se eu, por exemplo, garimpar um produto hoje, criar uma campanha até o final do dia, de tardezinho eu vou correr. Eu também fiz muito isso lá atrás e é muito recompensador, tá? Porque o nosso cérebro aqui, ele gosta da recompensa. E o quinto erro e o pior deles aqui foi não acreditar que eu era capaz. Então, no fundo, eu não acreditava que eu conseguiria viver do marketing digital. Eu via outras pessoas tendo sucesso, mas em vez de me inspirar nela, eu me comparava de forma negativa. Então, muitas vezes eu pensei, talvez eu não seja boa o suficiente, ou se eu tentar e eu falhar. Essa dúvida constante me fazia colocar, barreiras invisíveis ali no meu próprio caminho. E só hoje, eu consigo estar enxergando isso. Esse medo não era um medo racional. Afinal, eu via muitas pessoas conseguindo ter resultados com as mesmas estratégias que eu estava aprendendo. Mas dentro aqui da minha mente, eu acreditava que eu era diferente, que talvez eu não tivesse aquilo que é necessário. Eu sempre sentia que faltava alguma coisa dentro de mim para que eu conseguisse deslanchar. E sempre falam, que isso tem um nome, que é a famosa síndrome do impostor, onde ela faz com que a gente se sinta que nunca é bom o suficiente, mesmo quando temos todas as condições de alcançar o sucesso. Essa sensação gera, de fato, um ciclo vicioso. Então, quanto mais acreditamos que nós não somos capazes, menos nós agimos, e quanto menos agimos, menos resultados temos. O que reforça ainda mais a nossa crença de que não somos capazes. E a explicação por trás disso é o medo da incompetência. O nosso cérebro humano está programado para evitar riscos, para nos manter na zona de conforto. Existe um mecanismo chamado o viés de negatividade, que faz com que prestemos mais atenção no que pode dar errado, nas tragédias que podem acontecer, do que nas possibilidades de sucesso. Isso era útil ali, vamos falar assim, para os nossos ancestrais, que precisavam evitar perigos reais, para sobreviver. Mas hoje esse mecanismo nos paralisa, nos impedindo de agir em direção de fato aos nossos objetivos. Além disso, estudo da neurociência mostra que nosso cérebro, ele sempre busca coerência com as nossas crenças internas. Ou seja, se eu acredito que eu não sou capaz, meu cérebro vai tentar encontrar provas para reforçar essa minha crença, ignorando evidências aí do contrário. Isso me fazia duvidar, de qualquer pequeno progresso que eu tinha. E como então passos práticos para a gente tentar superar isso? O primeiro deles é você relembrar suas conquistas e celebrar pequenas vitórias. É aquilo que eu falei também no começo desse vídeo. Você pode não ser mais um iniciante hoje. Então, lá atrás pode ser que você nem soubesse criar uma conta no Google Ads, criar uma campanha, enfim. E hoje você consegue fazer isso. Então, toda vez que você aprende e faz algo novo, é um progresso, e mesmo que pequeno, mas ele merece sim ser celebrado. E outra forma também é você cercar-se de histórias de pessoas reais para ver que é possível. Então, no Instagram mesmo, eu sigo algumas pessoas que eram, eu vou falar assim, as mais improváveis possíveis de terem resultado nesse mercado. Eu posso até citar alguns exemplos aqui, como o Ney Edson, que era pedreiro e já faturou seus milhões aí como afiliado. O Bruno Matos, que era lá do interior da Bahia, mal tinha um computador para fazer as coisas e também já faturou aí os seus milhões na internet. Então, dentro do nosso próprio mercado, se você assiste podcasts também, por exemplo, você vai estar encontrando várias histórias de superação de pessoas que talvez lá atrás tivessem até menos condições do que é que você tem hoje e elas venceram. Então, pega essas pessoas, como exemplo. E outra coisa também que eu super recomendo, Eu sei que muita gente vai falar que é balela, que é algo bobo, muitas pessoas não acreditam nisso, mas
O que explica, por exemplo, duas pessoas, vamos supor aqui, fazendo as mesmas estratégias, anunciando os mesmos produtos e uma tem resultado e outra não. Como diz Isabela Fan, mentalidade explica. Por isso que eu super te recomendo seguir essa mulher. Então, queira você acreditar ou não, mas a única explicação é a mentalidade. Então, o que eu fiz foi começar, por exemplo, a substituir pensamentos negativos por afirmações positivas. Todos os dias eu repetia frases ali, como eu tinha escrito no papelzinho, tá? Eu sou capaz de aprender tudo que eu preciso, ou se outras pessoas conseguiram, eu também posso. Ao invés de pensar, todos os produtos que eu testo eu não vendo, eu até falava, tá? Que eu tinha ali o dedo podre para escolher produtos. Eu comecei a repetir que todas as minhas campanhas, então, vendiam, que eu escolhi os produtos certos, enfim. Teve um período ali que eu fiquei bem louca mesmo, mas foi exatamente isso que mudou aqui os meus resultados. Por isso que, de novo, tá? Uma pessoa que ajudou demais a mudar a minha mentalidade foi a Isabela Fan, porque ela fala de mentalidade voltada para o nosso mercado, é algo bem nichado mesmo. Então, não deixa de acompanhar ela posta muita coisa gratuita no Instagram, no YouTube dela, tem os cursos dela também, no link aqui abaixo você vai conseguir estar vendo tudo isso daí. E agora, eu quero que você me conte aqui, qual desses erros você já cometeu? Então, coloca assim, hashtag 1, 2, 3, 4, se cometeu os 5 erros aí, comete os 5 erros, deixa as 5 hashtags aí para eu saber quais são, né, os maiores erros que os afiliados cometem. Então, deixa o teu desabafo aqui abaixo, conta a tua história para outras pessoas também se conectarem aí com você, beleza? Então, é isso, o vídeo de hoje é o que mais ter um bate-papo mesmo com vocês, sair um pouco dessas partes de estratégia, de ferramenta e, claro, se você gostou, não esquece de deixar o teu like, de se inscrever aqui no canal, ativa também o sininho, porque eu vou continuar compartilhando tudo que eu aprendi para estar te ajudando nessa jornada e te ajudar de fato a ter resultados reais.